Olá, turma, tudo bem com vocês? Já estamos aí na aula 6, quase finalizando a unidade 1. Temos só mais uma aula, depois teremos revisão e aplicação da avaliação. Isso mesmo. Então, mais uma vez, nós pedimos a vocês que tenham bastante atenção, revisem, voltem lá nos conceitos para tirar todas as dúvidas, para você ficar bem aparelhado, ficar bem pronto para fazer as avaliações e principalmente para entender o que a gente está passando para vocês, né? Isso, é importante destacar que nós estamos seguindo aí uma linha cronológica da história da arte. Né? Nós fizemos nas primeiras aulas aí uma visão geral sobre as concepções de arte, segundo cada sociedade, cada período. Depois aprofundamos lá sobre a arte pré-histórica. Depois, a aula anterior foi sobre a arte no período antigo. E agora nós vamos para o período medieval. Vamos ver, então, destacamos ali algumas sociedades, né, professor? Não trouxemos todas, porque nós não temos tempo. E geralmente nós destacamos as civilizações mais importantes, não dizendo que as outras não são importantes. Mais significativas. As mais significativas, mais destacadas, né, no contexto da arte. Então, vamos lá, dar início à nossa aula. Aula 6.1, com o tema... arte romana e medieval. Temos aí a arte romana, né? Aí depois a arte bizantina, a arte românica e a arte gótica. Vai ser muito interessante. As habilidades que vocês irão desenvolver no decorrer dessa aula é identificar manifestações culturais individuais, coletivas, no que diz respeito aos elementos estéticos, históricos e sociais. Também utilizar os conhecimentos sobre a relação arte e realidade para analisar forma de organização de mundo e de identidades. Então, o tempo todo nós estamos tratando da cultura, da política, da religião, né, no que diz respeito à arte. Né, dando os elementos de subsídio para que você, aluno, seja capaz de compreender mais sobre a nossa realidade, sobre a nossa vida, fazer a sua leitura de mundo. Exato. Então, o primeiro tema, arte romana, imitação da arte grega. Por que podemos destacar aí que a imitação da arte grega, na verdade, é uma pergunta, né? Será que os romanos imitavam a arte grega? E por que faziam isso? Ou eles simplesmente se apoiavam nesse conhecimento, se utilizavam desses conhecimentos para o desenvolvimento da sua própria arte. Sim, então a cultura romana, ela tinha fusão, podemos usar essa palavra, fusão com outras culturas, porque eles dominavam, né, os romanos, eles eram imperialistas, né? Então, quando eles dominavam, faziam aquisição de algum estado, de alguma cidade, ou de algum lugar, eles preservavam a cultura local, de certo modo. E, ao mesmo tempo, fazia fusão com a própria cultura. Isso, né? Fazia uma fusão com a própria cultura deles, né? E iam acrescentando o que tinha de melhor em cada povo, em cada conquista. Então, vamos voltar ao texto e vamos fazer mais leituras sobre isso. Então, a estética grega foi fundada, né? Fundamental. Desculpa. Foi fundamental para inspirar os romanos, assim como outras culturas. Até hoje nós imitamos os gregos, copiamos ideias, a filosofia dos gregos. Então, eles imprimiram características próprias em pinturas, que eram feitas em murais, inspiradas nos mitos gregos, esculturas com toques naturalistas, como rostos e trajes, e o mosaico, técnica decorativa. Então, são características também da arte egípcia, né, professor? Que eles também desenvolviam essas técnicas, né? Então, e que serviram, fica bem claro aí, que serviram de inspiração. Exatamente. Não é que eles se imitassem, copiassem, se inspiravam para fazer a criação de sua própria arte. Exato. Sobre a arquitetura... Nós temos aí o Coliseu de Roma, né? Destacou, então, em construções monumentais, ou seja, construções grandiosas, né, suntuosas. Cheias de riquezas,
Que marcava ali esse império que era dominante nesse período, né? Exatamente, uma demonstração de poder, né? Que tornaram Roma a cidade mais verticalizada daqueles templos, né? Muitas construções eram leves e cheias de ornamentos, como os arcos em paredes altas, né? Tornaram Roma a cidade mais verticalizada, como o senhor falou. E aqui nós temos a figura do Coliseu de Roma, né? O Coliseu, é interessante que nos dias de hoje o Coliseu seria traduzido para nós como os estádios de futebol, que é semelhante à mesma estrutura, à mesma organização, só que o espetáculo que se desenvolve lá embaixo é muito menos sangrento, né? Que é o futebol, os pequenos estádios também, as quadras de esporte também. É a mesma ideia, só que jogos, a diversão é outra, né? Eram macabros, né? Poderia-se dizer. No tempo dos romanos as pessoas chegavam à morte, pessoas com os gladiadores, a luta dos gladiadores. Isso é muito retratado nos filmes, né? Então vamos ver aqui uma curiosidade. Uma curiosidade sobre o Coliseu em Roma. Nós já até falamos em outras aulas, né, professor? Perseguição aos cristãos, né, que eram lançados aos leões. E essa perseguição tá voltando hoje em dia lá com os talibãs, né? As festas e jogos duravam até 100 dias, então era um período assim, de muita violência, né? Muito tempo com violência. Curiosidade, mas não é uma curiosidade interessante, né? Mas nós precisamos trazer à tona a verdade, não podemos esconder que nesse período morreram 9.000 animais, né? Somente os leões, e 2.000 gladiadores. Provavelmente deve ter morrido muito mais pessoas, né? Os cristãos eram lançados aos leões. Olha que absurdo! Como pode, né, um ser humano pegar outro ser humano e jogar para a comida de animais? Então, e os muito cristãos terrorizante, né? Entravam para a morte cantando, marchando, saudando o César, o imperador. É muito interessante essa ideia. Então, o Coliseu ele foi encerrado em 523 depois de Cristo. Então, nós estamos vendo algumas figuras aqui, em outros ângulos, as ruínas, né? O que resta. As ruínas, exatamente. Atualmente, quem vai na Itália, né, que vai em Roma, o que vê é isso aí, como ruínas, eles estão né? atualmente. Exato. Há um detalhe, poderíamos chamar, então, de uma curiosidade interessante, que é os Arcos da Lapa, que foi construído utilizando essa mesma tecnologia, essa mesma técnica dos arcos, né? A Lapa está no Rio de Janeiro, localizado no Rio de Janeiro, foi construído em 1750. Eu já estive aqui, parece que aqui passa o trem, o bonde, né? Acho que o bonde passa aqui em cima. Então, é uma estrutura aí muito interessante que está relacionado, então, à estrutura arquitetônica romana. Então, como que foram os romanos na escultura? Tinha forte influência grega, nós observamos aqui por essa imagem, o retrato em bronze. 117, foi feita em 117 depois de Cristo, provavelmente de um imperador, né? Então, eram realistas, expressivas, né? Expressava melhor a personalidade das pessoas, como era tanto nos retratos como bustos e esculturas da cabeça. Eles faziam muito bustos, né? Que é a parte só do tronco e cabeça. Do tronco para cima. As pinturas e mosaicos do Império Romano são encontradas na cidade de Pompeia, que foi destruída pelo vulcão Vesúvio no ano de 79 depois de Cristo e redescoberta séculos depois, revelando uma cidade com toda a organização urbanística intacta. Olha aí essa parede pintada aí de Pompeia. Tá vendo? Olha aí que interessante, né? Que riqueza, que detalhe, que cores, né? E a proporção imensa, né? Sim. Tamanho normal, né? Os romanos também acentuavam o seu caráter decorativo, cobrindo paredes e pisos em mosaicos, como essa imagem aqui, ó.
Com isso, a pintura ficou associada à arquitetura, imprimindo forte realismo. Aqui nós observamos uma pintura em mosaico, retratando aqui uma mitologia grega, né? Um deus grego, né? Provavelmente um deus grego. Então, professor, explica aí como que é essa pintura em mosaico. Como que eles utilizavam? Eles pegavam peças pequenininhas... Uma técnica altamente rebuscada, né? Muito difícil, mas que eles iam ali... Sofisticada também, né? Sofisticada, porque eles iam pegando, formando ali com muita paciência, né? E atualmente também as pessoas ainda fazem mosaicos para embelezar. São pecinhas minúsculas. Que vão sendo coladas ali. Vão sendo coladas e formando a imagem, né? Com as cores, com tudo. É muito difícil. É um trabalho de muita paciência. Que é utilizado Existem até algumas hoje, máquinas, né? já que facilitam um pouco, mas é o trabalho penoso. Como eles também associavam a arquitetura, hoje também é utilizado na arquitetura o uso do mosaico, não só para representar figuras, mas detalhes mesmo, decorativo, né? Exatamente. De interiores, enfim. Está associado à arquitetura, como nesse período aí. Então, vamos dar sequência no texto? Vamos para a tela. Mitologia e arte dos romanos. Vamos ler um pouquinho como que era a mitologia dos romanos. Eles tinham um conjunto de crenças, né? E práticas politeístas. Poli quer dizer muito, vários, né? Vários deuses. Adoravam, então, vários deuses, com nomes diferentes, também com nomes diferentes dos deuses gregos, né? Mais semelhantes à mitologia grega. Então, a gente confunde muito. Às vezes, a imagem... Tem uma correspondência, né? Pela relação que eles tinham com a cultura grega, né? Os deuses romanos tinham características dos humanos, como alguns sentimentos e a aparência física. Porém, não tinham contato direto com os homens. Então, na cultura romana, os deuses não tinham relação com os humanos, ou seja... Mas os gregos tinham, né? Os gregos então, já... Aí é uma diferença. Exatamente. Tinha até, por isso que tinham os semideuses, né? Olha os principais deuses romanos. Júpiter, deus do dia. Apolo, deus do sol e da medicina. Juno, deus protetor, deusa protetora da mulher. Marte, deus da guerra. Diana, deusa da castidade, da lua e da caça. Vênus, aqui nós estamos vendo aqui a imagem de Vênus, né, deusa do amor e da beleza. Uma pintura feita por um artista já no período renascentista, né? Olha essa obra aqui. Veja ela mais ampliada. Nós poderíamos assim fazer várias observações nessa imagem, né, professor, nessa pintura. Porém, ela não desvaloriza as técnicas utilizadas pelo pintor, porque é uma pintura grandiosa, né, muito detalhada, porém tem algumas questões, por exemplo, o corpo da deusa ali que está ao centro, ela não está tão assimétrica, né? A sua perna, né, a sua posição aqui em pé, né, ela está de pé, porém não está assimétrica, né? Não está simétrica, na verdade, está meio caída para um lado, né? Então tem muitos detalhes aqui que poderíamos fazer sobre essa obra, porém iremos abordar ela em outras aulas, tá? Para a gente falar mais sobre os detalhes aí desta obra do artista Botticelli, né? Que fez essa obra aí. As cores, né? Cores não, Ceres, né? A deusa Ceres, deusa da agricultura e da fecundidade. Então, além dos deuses, os romanos também adoravam outros deuses, mais próximo ao seu cotidiano. Baco, aqui nós temos a escultura do deus Baco, né? Deus da alegria e do vinho. Que na Grécia correspondia ao Dionísio, também o deus da alegria, né? Que foi o que proporcionou o aparecimento do teatro. Nós vamos falar essa história quando a gente for falar do teatro, né? Muito bem, vamos fazer agora conexões, né? Conexões, arte com outras áreas do conhecimento, arte e religião. Então, estudante, a arte romana e medieval conecta-se com a religião, né? Pois referencia as esculturas, né? Representavam então os deuses. O culto aos deuses levou à construção de templos,
Muitos templos também foram construídos em Roma. Os oráculos, que eram os meios utilizados pelos deuses para se comunicar com os humanos. Os gregos promoviam, então, jogos em homenagem aos deuses, como os Jogos Olímpicos dedicados a Zeus na cidade de Olímpia. Então, nós observamos na cultura romana também uma relação entre arte e religião, né? Pois é, e esses jogos, né, vêm para os nossos dias atuais, né, essa ideia, né, essa perspectiva, esse pensamento, né, essa ideologia que perdura até hoje, que até hoje nós temos, de tempos em tempos, os Jogos Olímpicos, inspirados nesses jogos aí da Grécia. Isso. Seguindo aqui com mais característica da arte romana, as obras então faziam também referência à religião, como nós estamos observando aqui, um detalhe aqui dos padres, né? Os humanos eram extremamente religiosos e prestavam culto e faziam arte para receber proteção dos deuses. A soberania da igreja interfere nas artes, na arquitetura, política, cultura, filosofia e nas guerras, né? Então, a igreja era a grande responsável, então, pelo pensamento social, cultural na época. Seu poder era tão grande que influenciava até a própria monarquia. Isso era muito visível, não é? É verdade. Aos poucos, a igreja vai tomando o centro das ações, né? E vai avançando no período, né, em que a igreja dominou totalmente, né, impondo os valores sobre as artes, sobre os artistas, sobre as pessoas. Exato. Né? E nós vamos ver nas próximas sociedades ali o quanto que a igreja influenciava, então, na arte, né? Destacava, então, a temática religiosa na arte. Vamos dar sequência aqui no texto? Vamos para a tela, então, para a gente observar aí esses detalhes. Vamos para o texto. Então, a arte na Idade Média foi muito influenciada pela religião, tanto nas pinturas, esculturas, nos livros, né? Todos esses elementos aí eram marcados pela temática religiosa. Os vitrais da igreja traziam cenas bíblicas, como nós estamos observando aqui. Sempre há a pessoa de Jesus, Maria, né? Ou Maria com Jesus pequeno ainda no colo. Também a figura dos apóstolos, né? Pois era a forma didática de evangelizar. Então, a arte nas igrejas buscavam dar a sensação de estar entrando no céu. Então, por isso que nós observamos em tanto na pintura, na escultura, o foco era os temas bíblicos, né? Então, a arte medieval é uma arte didática, tinha o objetivo de ensinar a religião que predominava naquele período, não é, professor? Não vamos esquecer que estamos falando de Roma, né? De onde a maior igreja, a igreja que dominava era a igreja católica romana. Isso. E aí os valores católicos estão aí presentes firmemente, porque a igreja, ela tinha a sua cultura, né? Sua culturalidade. Então... Isso. Então, professor, olha essa imagem aí, o detalhe dessa obra aí de Giotto, né? Que foi um artista muito importante do período medieval. Que eram contratados pela igreja para fazer essas representações aí. No caso aí você tem aí a lamentação, a cena da vida de Cristo. Eles utilizavam na Idade muitas Média, cores, né? O início, né, é caracterizado pela queda do Império Romano em 476. E isso aí sofreu uma grande influência dos gregos, romanos, persas e árabes. A soberania da igreja interfere nas artes, na arquitetura, na política, na cultura, na filosofia e guerras. Aqui uma imagem ampliada desta obra, para vocês observarem os detalhes, né? Então, por ser temática religiosa, então os corpos estavam sempre bem cobertos, né? Bem vestidos,
Sempre havia personagens como os anjos. Aí são os anjos, Jesus, sempre Jesus morto aí, ou né? Maria está ao centro, né? Sempre eles estão ao centro e sempre está assim essa expressividade aí de tristeza das pessoas. Aqui eles as são auréolas dos santos, né? Isso. Então há aqui expressividade dos rostos de tristeza, porque estão retratando nessa obra aqui Jesus, né, sendo ali Morto, né? morto. Sendo morto não, que eu falei assim, Jesus morto ali. Certo. Então, ó, na era cristã, a igreja era a base, ou seja, era a orientadora da sociedade. Igreja e Estado estavam ligados, né? E isso fazia o quê? Que a igreja aumentava o seu poder, propaga o cristianismo por todo o Ocidente. Antes do século III, os cristãos eram perseguidos, como nós vimos em alguns detalhes Quando a gente viu o anteriores. Coliseu, né? Um tempo de perseguição. Até um período eles eram perseguidos. O que aconteceu? O imperador, eles foram percebendo que havia muitos cristãos. Então, eles temiam o poder e a insurgência de novos líderes. exatamente, E da aí tomada eles, talvez do poder. Então, é como aquela expressão assim, muito popular. Se não podemos vencê-los, juntamos-se a eles, né? Então, foi o que aconteceu com os romanos. Eles perceberam que havia muitos cristãos e que, então, não tinha como ir contra, né, a essas pessoas. Eles até perseguiram por muito tempo. Porém... nunca conseguiram acabar. Exato. Então, vamos ver aqui no texto mais detalhes sobre essa questão. Vamos ver aqui como que... Então, os cristãos, como nós falamos, os cristãos eram perseguidos, castigados, né, por não adorar os deuses romanos, que eram os deuses... Aqui eram vários deuses, né? Deuses, podemos chamar de deuses pagões, né? Pagões, né? Então, os cristãos eram vistos como ameaça à ordem do Estado. Então, eles faziam seus cultos refugiados em catatumbas, túmulos subterrâneos. Tem até arte, né? Arte... gótica? Uma arte voltada, então, a esses cristãos que ficavam refugiados, né? Tem alguns trabalhos desse período aí. Aqui nós observamos uma imagem aqui retratando também momentos aí de morte, né? De morte, perseguição de castigo, e morte dos cristãos. Aqui um detalhe da igreja, né, da igreja de São Pedro, nos modelos arquitetônicos romanos, ó. No século III, isso é importante. Austeridade que a nova religião pregava. Então, porque no século III o imperador Constantino proclama a religião cristã como oficial de Roma. E aí impulsiona a arte cristã. Exato. Então, um detalhe importante aí. Então, vamos para o segundo tema, estilos da arte cristã bizantino, que era rigidamente controlada pelo clero, então continua aí em outras localidades, a igreja também comandando, né, na sociedade. Estabelecer, então, padrões de representação de Cristo, Maria e os apóstolos. Prevaleceu entre o século V até o século XV a arte no período medieval. Aqui uma imagem, né, detalhe de Maria com Jesus no colo. Aqui uma pintura bizantina, sempre retratando textos bíblicos, né, professor Exatamente, Alexandre? sempre retratando motivos, ideias e a ideologia bíblica, né, da Igreja Católica Apostólica Romana. Então, essa rigidez aí no estilo bizantino tirava a liberdade do artista, que tinha que seguir o padrão, a posição do corpo, as proporções, as cores usadas, tudo com o objetivo de evangelizar o observador. Isso. Então vamos para o próximo estilo, que é o estilo da arte cristã românico. Nós falamos ali da bizantina, que era uma outra sociedade, também nesse período, ali localizado ali na Europa. O estilo românico, como era, né? Era vigente na Europa entre o século XI e XIII, durante o período da história da arte,
foi conhecido então como românico, porque tinha a ver ali com os romanos, né? Eles foram também dominados pelos romanos. Arquitetura românica, olha aqui o detalhe dessa arquitetura, dessa igreja. Então, sempre havia construções grandiosas de templos nesse período, né, professor? Imponentes, né? Porque demonstrava ali o quanto que a igreja tinha poder, né, nessas sociedades. Exatamente, aí. Locais para a reunião dos cristãos, né? Com toda o envolvimento, né? A imponência, as paredes grossas, as igrejas grandes e sólidas, né? Vamos lá no texto para a gente... Vamos ver mais detalhes aqui, então. Ver. As igrejas, então, eram grandes e sólidas, eram chamadas de fortaleza de Deus, com detalhes como as abóbadas, que são com 2 pilares e paredes grossas, com pequenas aberturas. E janelas, né? As abóbadas. As abóbadas são esses formatos aqui redondos, né? Como Isso. aí são esses Até detalhes. hoje nós vemos aí. igrejas aqui no Brasil, né? A maioria das igrejas Lá católicas, elas são construídas seguindo esse padrão aí, arquitetônico romano. Pois é, lá na Amador dos Reis, a igreja São Tiago tem uma grande abóbada lá. Sim. Então, pequenas aberturas, são pequenas janelas, né? Paredes muito grossas e a leveza e repouso originário das construções. Muito bem, então essa Mas a imagem gente de tá uma igreja observando na atualidade, mas porém a porta, aí, os arcos, né? porém muito bem preservada, né? As portas são enormes, né? E as janelas são menores. Na pintura, como que era a pintura românica? Era utilizada, então, técnicas do afresco, que consiste na pintura sobre a parede úmida. A argamassa ali ainda não enxuta, né? Eles iam lá e faziam o desenho, a pintura, para terminar de enxugar junto. Aí, quando terminava, ficava pronto. Ficava pronto, assim, dessa maneira que a gente está vendo aí, né? O afresco é uma das técnicas da Idade Média que... Muito sofisticada. Isso. E o fato de ser feita com esse elemento aí, com esse produto, que é tipo um cimento, né? Elas duram, né? Duram por muito tempo. O pigmento sobre o afresco, sobre o argamassa. Interessante, né? Um produto que vem até hoje nas construções, a gente usa bastante a argamassa, né? E aí, Verdade. mas veja que o fim a que foi dado, né? Encontraram uma maneira de fazer a arte sobre esse material, né? No qual ela fica sólida, né? Muito utilizado, né? Muito utilizado aí. Então Aqui vamos aqui dar uma olhada aqui nos detalhes dessa pintura aqui, de afresco, né? Aqui nós observamos ao centro Jesus, porque é uma arte cristã, e vários aí detalhes de personagens, né, bíblicos, né, como os anjos, os apóstolos, sempre retratando. A história de Jesus, né? Sempre era retratado, então, textos bíblicos. Né? Vamos ao último estilo agora, que é o estilo gótico. Esse estilo prevaleceu na Europa medieval, entre o século 13 e 15, então podemos observar ali que começou ali pela sociedade romana, ali 80 anos antes de Cristo, e chegou até esse período aqui, o século XV, né? Onde nós observamos a transição desse estilo da arte com a temática religiosa para um novo estilo que é o Renascimento. Que começa a aparecer, né? A rebeldia novas temáticas, novas formas de representar a rebeldia arte. de alguns artistas que começam a não querer seguir os padrões que estavam ali postos, né? E isso da arte medieval. Então, eles foram versos na arte medieval. O estilo foi usado na construção das grandes catedrais católicas, né, desse período, e pronunciavam o Renascimento. Então, já dava início ali ao Renascimento. Então, olha aqui esse detalhe nesta igreja, né, nesta imagem de uma igreja aqui. Ali são desenhos feitos em vitrais, né? Isso.
Vamos ver mais detalhes aqui das igrejas, da arquitetura gótica. Podemos diferenciar da românica devido a essas pontas, né? Aí, em vez de abóbadas, né? Só abóbada pura, né? Ele tem lá o seu final pontiagudo, né? Bem pontiagudo. Vamos ver as características. A entrada da igreja possui 3 portais que dão entrada para o interior da igreja. Todas as igrejas do século XII e XV têm uma janela redonda, encontrada no portal central. Tudo é voltado para o céu, para Deus. As torres, né, possuem pontas agulhadas. Então, são torres, né? As torres todas têm pontas... Várias torres. Agulhadas. E com muitos detalhes, né, na arquitetura. E as janelas redondadas, são redondas. Tem um arco, mas tem lá também, a janela mesmo é redonda. Isso. Então vamos conhecer um artista que é o Giotto di Bondone, é italiano, nome italiano, eu não consigo pronunciar perfeitamente, mas a gente pode ler aportuguesado mesmo. Ele foi considerado o primeiro gênio do Renascimento italiano. Sua arte modificou a maneira de conceber os temas religiosos e superou a pintura bizantina, dando-lhe um caráter tridimensional e humanizado. Aqui a imagem desse artista aí, que deu início. Né? Já começa a se distanciar dos motivos religiosos, né? De Deus, de Jesus, já passa a puxar um pouco para o homem. E ele traz novas técnicas, né? Como o caráter tridimensional, as 3 dimensões, exatamente. E humanizado. Então vai se afastando de representar só os textos bíblicos. Então, em 1305 e 1306... Entre 1305 e 1306. Giotto pintou uma série de 38 afrescos na Capela Arena, em Pádua, contando a vida de Jesus, Cristo e da Virgem Maria. Cada afresco representava, então, passagem da vida do santo, figuras humanas, e os animais aparecem de forma realista. Então, ele começa a fazer mudanças aí, né, na perspectiva inserir outras técnicas, outras formas, né, como humanos, não só os santos, mas animais e humanos. Então vamos à hora de fazer, aquela hora que acredito que vocês gostam, né? Que é a hora de colocar a mão na massa. Fazer alguma coisa relativa que lembre o período, alguma coisa relativa à arte que nós estamos estudando até agora. É muito importante os conhecimentos conceituais, né? Os teóricos, que nós fizemos, a nossa aula era muito teórica, porque, né, só trazemos aqui conhecimento teórico, mas a gente dá a oportunidade de vocês fazerem na prática também. Não é mesmo, professor? Tem tantas formas de fazer arte, usando a tecnologia, fazendo também manualmente. Então, estudante, você que tem criatividade, que gosta de desenvolver arte, as crianças gostam muito. Os meus alunos, né, lá da educação fundamental, eles o tempo todo estão pedindo para fazer alguma atividade prática em arte, né? Eles gostam muito. E os adultos, os jovens, os adultos não é diferente. Eu tenho vontade de montar um ateliê para começar a praticar a pintura, né? Pintura plástica. Já o meu lado é o lado da música. O senhor já é voltado para o lado da música. Eu gosto muito da pintura impressionista, que eu não preciso detalhar ali a imagem, né? Só dar as pinceladas, eu já faço uma obra, né? Mas a arte assim, a gente não consegue se interessar somente por uma coisa. Por uma linguagem, né? Tudo interessa a gente, apesar de que algumas coisas a gente tem mais facilidade, tem mais amor, mas é interessante. Na verdade, artista ele não fica a palavra me fugiu aqui. Ele não fica indiferente a nenhuma forma de arte. Exato. Então vamos lá ver qual é a atividade prática de hoje. Então, agora é o seu momento de praticar a arte do mosaico, que nós escolhemos para vocês. Então, é a arte bizantina que tão bem representa o período ainda até hoje. É pela perfeição dos detalhes, da arquitetura e no artesanato atual, um trabalho de beleza inquestionável, que são os mosaicos. Então, vocês podem fazer um desenho livre,
com lápis, né, lápis colorido. Depois preencher os espaços, né, tanto com lápis colorido, papel colorido. Depois vocês vão picar, né, esse papel. Na verdade, vocês vão fazer o desenho, vão picar papel colorido e vai preencher, né, o espaço desse desenho, né, com outro material de sua preferência também, tá? Aqui só é uma indicação. Aí você use sua criatividade e faça a melhor arte que puder. Então, como seria? Ele vai picar vários papéis coloridos, fazer um desenho. Vai fazer o desenho e vai preencher esse desenho os espaços com esse papel, né? Aquelas cores. Pode ser um corpo humano, qualquer imagem, né? Qualquer detalhe. Por exemplo, uma arquitetura, uma imagem de uma casa, e depois vocês vão pintar, vão preencher os espaços com esses papéis coloridos, e você vai fazer um lindo mosaico. Só para vocês terem aí a experiência, né, que os artistas tiveram, exatamente. Né? Muito bem, alunos, vamos ver nossas referências. Essas são as nossas referências. Pois e concluímos a aula, né, dessa aula. Espero que vocês tenham gostado, apreciado aí a arte, né, dessas civilizações. Romana, né, a arte gótica, tudo isso que a gente falou, né, nessa nossa aula aí. Espero que vocês tenham gostado, que tenha sido bastante interessante para vocês, porque a gente está aqui para passar o conteúdo, para debater um pouco, né? E agora é possível que eles consigam detalhar as diferenças, né, desses estilos aí, de uma cultura, de outra cultura, as técnicas também, porque o tempo todo nós estamos falando das técnicas utilizadas por esses artistas aí nesses períodos aí, desde do primitivo até a atualidade, né? Vamos avançar para os estilos mais atuais. Verdade. Então, estudante, obrigado pela atenção de vocês e aguardamos, né, na próxima aula. Tchau.